Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Abram nossas Bíblias de primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Vamos ler daqui a pouquinho o verso de número 11. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, Obrigado, a essa casa, a esse lugar que não é outro, senão a casa do Senhor. Estender a minha gratidão ao pastor Jerônimo, a sua esposa, a pastora Dura, pastor Guilherme, pastor obrigado, pelo ministério. Obrigada, Júlia, obrigada, sua esposa também. Deus abençoe. É sempre uma honra poder servi-los. Hoje, meu esposo pode vir comigo. A Deus seja a glória, está ali. Meu filho precisou estar lá na nossa igreja. Olha, Jesus é bom e o diabo não presta. é verdade, Jesus. Deus abençoe jovens, adolescentes, vocês estão lindos, sou apaixonada por vocês. Estava olhando aqui alguns rostinhos que eu lembrei da outra vez que eu fui aqui, né, Júlia? Que bom, Deus conserve vocês, Deus continue abençoando. Você está linda, com certeza tem um XG para mim. Estou brincando. Deus abençoe vocês, vocês estão lindos. Que Deus permaneça. Deus continue abençoando todos os demais irmãos convidados. A cantora, o cantor também, todos, tá bem? Deus é bom. Todos localizaram o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Estou usando a versão Almeida atualizada, mas independente da sua versão, a interpretação do texto é a mesma, né? Eu vou ler o verso 11 e depois eu quero que todos os jovens adolescentes são os anfitriões dessa noite, né? O culto é para todos, mas vocês são os anfitriões. São os direcionadores desse culto. Em ações de graça, mais um aniversário. Primeiro aninho, filho? Obrigado, Deus. Gente, um aninho, que coisa linda. Deus é bom, né? Diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Nem vocês podem ler agora? 1, 2, 3, vamos lá? Glorificando a Jesus. Se você puder, cumprimenta essa pessoa que Jesus colocou do seu lado. Se não souber a sua maneira, ou ela pergunte. Diga assim: é uma honra poder estar sentado ao lado de alguém tão ungido. Glória a Jesus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa palavra é tão maravilhosa, tão poderosa, que o escritor aos Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é tão poderosa, tão maravilhosa, tão extraordinária, que o salmista disse lá no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele também disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ele dá completa: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos trazer um dos personagens mais populares da Bíblia Sagrada. Davi, um jovem, um adolescente, filho de Jessé. Ele tinha 7 irmãos que faziam parte do poder bélico, ou seja, do poder militar daquela época, porque serviam no exército do rei Saul. Davi não podia fazer parte do exército porque Davi era de pequena estatura.
você sabe que para entrar para a área militar, quem aqui é militar sabe disso, eu não sou, mas eu sei que para a área militar você não pode ser muito de pequena estatura, não é isso? Quem militar aqui pode confirmar, né? Você precisa ter uma certa altura. Então Davi, de acordo com o homem, de acordo com as escolhas do homem, com os critérios humanos, pastor Jerônimo, jamais poderia fazer parte do exército do rei Saul. Mas quando Saul desobedece a Deus, se você puder, que lindo, eles estão com a Bíblia aberta. Cadê a mídia da igreja? Bate uma foto, isso aqui é coisa linda. Se vocês puderem, abra aí em 1 Samuel, no capítulo de número 15. A partir do verso 22, vocês vão ver Deus usando o profeta Samuel para repreender o rei Saul. Porque Deus havia dado uma ordenança para o rei Saul para que viesse exterminar todos os amalequitas. Só que Saul chegou lá, matou os amalequitas, mas a ordem de Deus foi: extermine todos os amalequitas, não traga nada de Amaleque. Só que Saul matou os amalequitas, mas trouxe o rei e trouxe os despojos. Depois foi para o monte para sacrificar ao Senhor. E quando o profeta Samuel chegou lá, ele ainda tentou contender com o homem de Deus, dizendo: eu trouxe para sacrificar a Deus. Aí o profeta disse para ele: Deus não quer sacrifício se ele não vier acompanhado de obediência. Saul insiste então para que Samuel venha e preste culto a ele. Ele quer matar os bois, matar os cordeiros, matar os animais para oferecerem um holocausto ao Senhor. Aí Samuel insiste ainda com ele, dizendo: Deus tem tanto prazer em sacrifícios, a não ser se ele vier acompanhado de obediência, eu não vou participar deste culto. Quando o
tua boca? Quem fez a tua boca? Quem fez a tua boca? Quem te deu esse fôlego de vida? Quem te deu esse ar que está saindo dos teus pulmões? Então, se eu fosse você, eu abria a tua boca e adorava a Deus. Sabe por quê? Aqueles que descem na sepultura não podem mais louvar o Senhor. Mas o salmista diz que tudo que tem fôlego. João capítulo 4 diz que Deus procura. Jesus conversando com a samaritana, ele disse: Deus procura. O quê? Quem sabe fala bem? Quem canta bem? Quem prega bem? Quem se veste bem?
vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, 120 crentes. Parece que o cenáculo é parecido aqui com essa igreja. 120 crentes perseveraram, unânime em oração. Aí o texto vai dizer em Atos 2 que de repente, vou repetir, de repente, veio o sol, como de um vento veemente impetuoso, encheu a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, e batizaram com o Espírito Santo. Então abre a tua boca e começaram a falar em outras línguas. Deus pode batizar agora. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E falasse, entendeu a expressão? Revestimento de poder, revestimento de poder, revestimento. Se você não conseguir guardar nada do que eu estou pregando nessa noite, guarde isso. Deus vai te revestir de poder hoje. Você sabe o que é revestimento de poder? Pelo amor de Deus. Você sabe o que é revestimento de poder? Lembra de Pedro e João na porta do templo? Atos capítulo 3. Aí o coxo veio pedindo mais glória. Aí Pedro e João eles só tem prata, não tem ouro. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu tenho, o Senhor tirou. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Cadê os crentes cheios do Espírito de Deus? Eu posso sentir o de repente de Deus sobre essa igreja. De repente Deus te batiza. De repente Deus te renova. De repente Deus te levanta. De repente Deus muda o quadro da tua vida. De repente Deus abre aquela porta que está fechada. De repente Deus escancana as janelas do céu e começa a derramar bênçãos sem medidas. De repente Deus pode curar essa enfermidade. Deus de repente Deus pode livrar dessa depressão. De repente. Obrigado, Deus. Mas percebeu que de repente de Deus só vem para quem obedece? Davi estava lá apacentando ovelhas, enquanto Davi está cuidando das coisas do pai dele, que é Jessé. Porque jovem e adolescente obedientes honra pai e mãe. É um dos mandamentos, honra teu pai e tua mãe. É o quinto mandamento. Mas é o primeiro com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Sabe por que Deus escolheu Davi? Porque Davi tinha caráter. Sabe por que Deus escolheu Davi? Porque Davi era verdadeiro, era sincero, era fiel. Deus ama pessoas assim. É verdade. Entenda uma coisa, caráter não tem muito a ver com servir a Deus. Não, eu conheço gente que se diz crente, mas não tem caráter. Eu conheço gente que não é cristão e tem caráter. Quando Deus olha para você e ele vê um caráter bom, Deus diz, oh, que maravilha, vai me dar menos trabalho. É verdade. Mas Deus não quer o sem caráter, ele quer o sem caráter também. Mas tem que vir e se deixar ser transformado. Glória! Davi obediente ao seu pai e um exímio adorador. Para ele não tinha tempo ruim, irmãos. Davi não ia só para o culto quando estava tudo bem, não. Ele servia a Deus independente das circunstâncias. Quando o Senhor rejeita Saul, o Espírito de Deus sai de Saul. E o texto vai dizer que um espírito mau vem sobre ele. Olha. Porque quando a casa está vazia, pastor, ela dá legalidade para os demônios virem. E a palavra de Deus diz que Satanás, quando ele vem a casa vazia, ele volta com mais 7 espíritos. E aquele segundo estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. A tua casa precisa estar cheia. Sabe o que é a tua casa? É a tua alma. É o teu espírito. É a tua mente. É o teu coração. É o teu corpo. Fisicamente falando, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você está cheio de
frutos do Espírito. E quem está cheio do fruto do Espírito, Satanás até chega perto, mas não consegue entrar. Por quê? Porque ele não vê brecha. Davi não ficava disputando quem cantava mais, quem pregava mais. Davi não ficava chateado se não desse uma oportunidade para ele. Ele já tinha a mensagem preparada, o louvor preparado, mas ele chegava na igreja com o coração de adorador. Se tem oportunidade, amém. Se não tem, glória a Deus. Davi não ficava preocupado em chegar na igreja. Se não falar o nome dele, se não ia falar. Se não ter recepção para ele, se não ia ter. Se não dar paz do Senhor para ele, se não ia dar. Davi é esse tipo de crente assim, ó. Se me der paz do Senhor, eu